que é bruxismo do sono? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. E antes do episódio de hoje, a gente tem um recado da HostGator, que eu vou passar para vocês com muito carinho, porque a HostGator está ajudando a viabilizar o podcast Naruhodo. A HostGator é uma empresa de hospedagem de sites que acha que a sua ideia merece um site. Acontece o seguinte, a empresa está comemorando 10 anos no Brasil e quer que a sua ideia ganhe vida com o site. Quer que você tire o sonho do papel e coloque na internet. E a HostGator tem tudo o que você precisa para ficar online. Ela tem hospedagem de sites com melhor custo-benefício e domínio grátis no primeiro ano, hospedagem WordPress com domínio grátis sempre que renovar o serviço, criador de sites com domínio grátis sempre que renovar o serviço, servidor dedicado, registro de domínio.com e .com.br por R$ 26,99 no primeiro ano, revenda de hospedagem para quem quer começar a empreender e um desconto exclusivo de 50% para ouvintes do Naruhodo e de toda a família B9. É só você acessar www.hostgator.com.br/B9. HostGator se escreve assim, ó, HOSTGATOR. www.hostgator.com.br/B9. Sua ideia merece um site. E quem vai colocar vida nisso é a HostGator. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o Chá com Rapadura, comandado por Cíntia, Thaís, Tainá, Brena e Riviane. Ouça o recado que a Cíntia deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Chá com Rapadura. Olá, aqui é a Cíntia, eu sou a host do Chá com Rapadura e eu faço parte desse podcast lindo de mulheres maravilhosas. Nós somos 5 cearenses morando na Inglaterra e nós tentamos gravar 2 vezes ao mês, né, sobre os nossos causos, sobre as nossas histórias, as nossas experiências vivendo, né, tão longe de casa. Somos 5 meninas diferentes, com vivências diferentes, estamos aqui por motivos diferentes, chegamos também em tempos diferentes, mas a gente tenta trazer tudo com muito bom humor. Então nós gravamos um programa curto, de 30 minutos mais ou menos, e sempre com muito bom humor, tirando sarro de muita coisa. E é muito bom fazer parte desse movimento lindo da podosfera, de tanta mulher produzindo conteúdo maravilhoso, né? Então, #Mulheres Podcasts. Altair, temos pergunta de ouvinte. Pergunta de bater os dentes. É do Felipe Dantas Silveira, que tem 29 anos. Ele é cirurgião dentista e mestre em ciências da saúde de Sobral, Ceará. Primeira vez no dentista, né? Até onde eu lembro. Não sei, mas acho que é a primeira vez de Sobral. Um ouvinte de Sobral mandando uma pergunta aqui pra gente. Um abraço pra Sobral. Um abraço. Olá, quem é Altair? Primeiramente, parabéns pelo podcast. Obrigado. Adorei os episódios do Naruhodo, principalmente os relacionados à ciência do sono, visto que tem aumentado a minha curiosidade sobre o assunto. No meu mestrado, eu trabalhei com dor experimental na articulação temporomandibular de ratos. Por tabela, como são assuntos que se tocam no estudo das disfunções temporomandibulares, li um pouco sobre bruxismo. Nos cursos de graduação em odontologia, esses assuntos são vistos muito superficialmente, e o foco em geral é dado no tratamento para casos diagnosticados. Esse tratamento, na verdade, procura apenas prevenir um dos sintomas relacionados ao bruxismo, em vigília ou do sono, que é o desgaste dentário acentuado. Isso com o uso de placas de acrílico nos dentes durante a noite. O uso desses dispositivos orais pode até reduzir os episódios de bruxismo durante as primeiras semanas, mas em geral ele volta, só que dessa vez sem o desgaste dos dentes. No entanto, pelo que eu sei, ainda não temos um tratamento definitivo para essa condição.
Acredito que principalmente porque entendemos pouco sobre o que é esse rangimento ou apertamento dos dentes durante a noite. Quais são suas causas neurológicas? Ele é um comportamento adaptativo ou patológico? Enfim, são muitas perguntas. Gostaria de saber o que a ciência tem a dizer sobre isso. E aí, Ken? E aí? Você já teve bruxismo? Eu já tive, eu tenho. E por que hoje você não tem mais? Não sei te dizer. Você não foi buscar? Você não foi no dentista olhar? Eu fui quando eu tinha. Você lembra? Eu Faz usei quanto essa tempo? placa. Eu usei essa placa faz bastante tempo. E você usou por quanto tempo a placa? Bastante tempo. Eu usei por mais de um ano. Você usou um ano, aí você parou de usar e ela... Eu parei de usar por conta própria. Eu não sei se eu devia ter parado, pra te falar a verdade. Né? Mas até onde eu sei, hoje eu não tenho mais isso. E como você soube que tinha bruxismo? Porque você tem dorme comigo. E aí a pessoa que dormia com você, o que ela falava? Ela ouvia eu rangendo os dentes fortemente. Ouvia quem é que assim do dente? Fortemente. Né? Mas na época em que eu usei a placa, era muito, muito forte. Assim. Apertava muito? E acho que foi detectado também na polissonografia que eu fiz na época. E você ficou com sensibilidade no dente? Quando você tomava gelado? Fiquei com ele mais sensível, sim. Usei até aquele creme dental diferente. Pra proteger. Isso, Então, pra quem não conhece, o bruxismo, ele é um distúrbio do sono, né? Ele é um distúrbio caracterizado como sendo um distúrbio do sono. Ele não acontece durante todo o sono, ele acontece num período específico do sono, e ele consiste de você ranger ou bater os dentes, tá? Você tem basicamente 3 tipos de bruxismo. Você tem o bruxismo tônico. Bruxismo tônico é quando a pessoa, se você lembrar alguém dormindo, né, você mesmo não consegue ver. A pessoa tá com a boca meio aberta, ela não pode estar com a boca fechada, mas os dentes não estão encostando. E de repente ela dá uma dentada, tipo ela bate o dente. É mais um. Isso, bate o dente. Barulho é de bater. Isso é o tônico, né? Tem o fásico, que é aquele que você morde e fica rangendo mesmo, enroscando um dente no outro. Certo. Não é só bater, você range. Sim. E você tem o misto. O misto é a pessoa bate e range, sabe? Ela bate e range um pouco. Geralmente as pessoas não têm um tipo só, ela tem os 3, só que elas têm predominantemente mais um tipo do que o outro. Tem um certo grau de bruxismo que é normal. Então a gente tem 4 fases do sono. Eu não sei se você já prestou atenção nas pessoas dormindo, mas às vezes, olhando pra pessoa, só batendo o olho, sem polissonografia, sem nada, só olhando pra pessoa, você sabe que fase do sono ela tá, só de olhar, né? Então quando a pessoa começa a dormir, tipo, acabou de fechar o olho fica mais ou menos entreaberto, assim, né? Ela tá meio começando a dormir. É a fase 1, né? Qual que é um movimento característico da fase 2 do sono? A pessoa tem aqueles espasmos musculares, sabe? Certo. Então ela tá dormindo deitada, assim, de repente ela estica a perna, ou tem um espasmo, ou bate o dente. Então uma coisa do bruxismo, ela acontece bem na fase 2, assim. Tá. A pessoa tá ali e dá uma dentada. Isso é normal. É como se fosse um espasmo, só que na boca. Na boca, a boca bate, né? Certo. Não põe o dedo dentro, vai levar uma mordida forte. Isso é normal. É normal você ter um evento, uma batida. Nesse caso, ela não tem bruxismo ainda, então. Não, isso é normal. Acontece um pouco. O que caracteriza? É a frequência? É a frequência e o fato de continuar acontecendo depois da fase 2. Então, em outras fases acontece bastante também, mas o que mais caracteriza é a frequência de eventos. É o mesmo para a apneia, assim? Não. Quando a frequência da apneia é baixa também é considerada normal? Sim. Até 5 eventos por hora de apneia é normal. Né? Você pode ter, por exemplo, uma congestão, alguma coisa. O problema é quando é mais que 5 eventos. Uma coisa interessante, aliás, vale a pena mencionar aqui do Brasil. O Brasil, aqui em São Paulo, nós temos, se não for o primeiro, é o 2º maior laboratório de sono do mundo, né? E nós temos, dados de São Paulo, né, dados aqui do Brasil, o primeiro e único estudo de prevalência populacional de bruxismo. Não existe em nenhum outro país. Normalmente os estudos, os artigos que eram feitos sobre prevalência de bruxismo são feitos com pessoas que procuram serviço. Então, os valores de prevalência de bruxismo, eles são sempre superestimados, porque são só feitos em estudos com pessoas que já procuram serviço, né, de sono. Então é esperado que tenha mais gente com bruxismo, né? Mas o único estudo que tem coletando uma prevalência de população normal, assim, comum, é o Brasil. Temos que a prevalência de bruxismo no Brasil é em torno de 5%. 5% das pessoas têm. E aí o que caracteriza, né, o bruxismo é quando a pessoa tem pelo menos 10 eventos por hora de bruxismo, ou quando ela tem o fásico, né, que é aquele que ela morde, dura pelo menos 2 segundos.
É muito 2 tempo. segundos. Parece pouco, mas... Não, é bastante ela ficar esmagando o dente pelo menos 2 segundos, assim. Pelo menos de 2 a 3 eventos, onde ela aperta e fica mascando ali pelo menos 2 segundos. Já configura o bruxismo. Por quê? Porque a principal consequência do bruxismo é o desgaste do dente. A sensibilidade, gasto do dente. Tem casos muito graves, a pessoa perde metade do dente mesmo, sem tratamento. É muito grave. Dores na mandíbula. Isso, né? que a articulação temporomandibular é um nome bonito da mandíbula. A pessoa fica com dor na mandíbula e não sabe por que tá acontecendo. Dor de cabeça, enxaqueca. Dor de cabeça, vira dor de tudo, né? Vira dor na coluna. Às vezes reflete nas costas mesmo e tal. E falando um pouco das causas materiais, né? Do bruxismo. O bruxismo, assim, esse movimento de ranger ou bater o dente, ele é normal até uma certa quantidade, como eu falei. Ele é um coproduto do desenvolvimento da própria evolução do sono. Então, respondendo uma das perguntas do nosso ouvinte, não tem uma causa evolutiva, o bruxismo. Ele não tem uma causa evolutiva em si. Na verdade, as pessoas dormem numa certa fase, e um produto natural dessa fase é o bruxismo, que aconteceu por acaso. Pessoas que têm bruxismo não têm mais nem menos filhos do que pessoas que não têm. Então é um comportamento que ficou, né? Até você ter os desgastes do dente, isso de fato afetar muito a sua vida, você já tem que estar mais velho. Então não é algo que afeta a reprodução, então não dá para dizer que tem uma causa evolutiva, tá? Mas o bruxismo é resultado de um mecanismo neurofisiológico. Ele é resultado principalmente da ação de um neurotransmissor, que é a dopamina. Então a dopamina, assim, ela tem várias funções, é um neurotransmissor muito conhecido e bem utilizado, mas a gente sempre falou em alguns Naruhodos sobre a dopamina. Eu vou especificar um pouco mais. A dopamina, você tem 3 tipos de dopamina no cérebro, então ela não é um neurotransmissor, ela tem 3 variedades, 3 famílias na verdade. Ela tem a família D1, a família D2 e a família TAR. Um desses subtipos, um desses receptores dessa família, né, da família D2, está relacionado com o bruxismo. Por exemplo, pessoas que, não pessoas normais, pessoas que têm bruxismo crônico, têm uma redução da quantidade de dopamina D2. Tá? E um dos comportamentos ligados a isso é o excesso de bruxismos, por exemplo, além de outras coisas. Tem uma associação interessante porque a dopamina tem várias funções e a dopamina não age só em questões motoras. Então, para quem tiver interesse, ouça o episódio por que a gente põe a língua para fora quando faz atividades motoras, né? Que a gente fala bastante dos gânglios da base, né? Dos núcleos da base, e fala de doenças neurodegenerativas ligadas à lesão das áreas dos gânglios da base. A dopamina entra como um neurotransmissor ali. Então a dopamina tem uma ação motora e uma das consequências é o bruxismo excessivo, mas ela tem uma ação comportamental que é ligada ao TDAH, né? Então quando você tem, na verdade, depende do tipo de TDAH, mas quando você tem dopamina de menos, isso é relacionado, sobretudo a dopamina D2, é relacionado com TDAH. E já tem uma associação, tem poucos trabalhos, mas tem associação entre crianças ou adultos com TDAH e bruxismo. Porque crianças têm também. Tem também. Mas menos. Porque bruxismo em criança é mais difícil porque o cérebro está maturando. Então, por exemplo, você tem uma certa quantidade de produção de dopamina. Algumas funções dá conta, por exemplo, funções motoras dá conta, mas outras funções mais de alto nível não dá. Então, o cérebro produz uma certa quantidade de dopamina. Isso, as funções mais básicas ele complementa, resolve. Mas as funções de mais alto nível comportamentais não. Então a criança pequena, é raro ter bruxismo, mas tem o TDAH. Já o adulto... Estresse, estafa, também tem a ver com isso? O que você acha? Eu te pergunto isso porque na época eu acho que estava bastante relacionada a um momento mais estressante no trabalho, assim. Isso, tem uma questão psicossomática. Fizemos um episódio sobre o que são doenças psicossomáticas, né? As questões psicossomáticas, elas afetam o corpo e são expressas de diferentes formas. O bruxismo é uma forma de... É que, na verdade, isso é interessante. Você já reparou a sua mandíbula durante o dia? É muito difícil prestar atenção nisso, né? Então, por exemplo, você está sentado. Imagina que você está sentado assim, numa reunião, fazendo alguma coisa. E tem aquelas pessoas que ficam sentadas mexendo a perna, tá balançando as pernas, assim, né? Às vezes a pessoa nem percebe que tá balançando a perna. Mas aí, às vezes, ela percebe que tá balançando a perna, ela para. Isso é um sinal de excitação, né? Né? Muitas vezes a pessoa tá mordendo a boca e não percebe. Então o bruxismo não acontece só durante o sono, ele acontece durante o dia. Então tem pessoas, por exemplo, que não tem desgaste porque tem bruxismo à noite, mas tem desgaste porque morde demais durante o dia. O dente fica rangendo sem ela perceber. Né? E isso é estresse.
Então tem gente que projeta, por exemplo, o estresse apertando demais os dentes durante o dia, mas não tem à noite. E tem gente que faz o contrário. Tem à noite, mas não tem durante o dia. A articulação temporomandibular é ligada em vários outros músculos da face. E numa situação de estresse, como você mantém muito tônus muscular, às vezes esse tônus fica concentrado mesmo. Quando você dorme e relaxa, né, outras áreas do corpo relaxam, mas ali continua tenso. Por exemplo, imagina que você tem músculos que se ligam aos músculos da mandíbula. Os outros músculos relaxam, mas o músculo da mandíbula continua rígido. Então ele continua apertando. Então ele devia relaxar, mas não consegue. E isso é totalmente ligado ao estresse. Tanto é que para os dentistas, né, o tratamento é de fato colocar a plaquinha, mas em casos muito graves, assim, que a pessoa, mesmo usando a plaquinha... Porque a placa reduz o desgaste, mas se você continuar apertando muito, desgasta ainda, né? Então tem pessoas que apertam tanto e mesmo usando a plaquinha não funciona. Eu já vi casos de gente que quebrou a placa. Apertou tanto que quebrou a placa. Eu não sei como não quebrou o dente, né? Não é à toa que o esmalte do dente é a substância mais dura do corpo. A substância mais dura do corpo é o esmalte do seu dente. Ele realmente é muito rígido, né? Aí tem certos dentistas que receitam antidepressivo, né? Receitam um antidepressivo leve para tentar reduzir o nível de bruxismo. Mas lembrando que bruxismo, ele é um sintoma de outras coisas. Ele não é resolver ele... Às vezes você resolver um problema situacional, ele some. Né? Como o nosso ouvinte bem falou, a tarefa dos dentistas em geral, eles reduzem o efeito estético, né, do bruxismo. Mas eles têm que trabalhar junto com outros profissionais. Né? Então, o bruxismo ele é um pequeno sinal de coisas maiores. Né? A não ser quando a pessoa tem de fato uma questão de causa material, tipo falta de dopamina e tal, aí às vezes um remédio ajuda, né, a repor a dopamina. Ritalina, por exemplo, ajuda, e aí a pessoa melhora o bruxismo, tá? Mas não faz sentido você tomar Ritalina por causa do bruxismo, entendeu? Geralmente, na grande maioria das vezes, são questões ambientais, situacionais, que uma terapia ou um remédio leve resolveria, tá? E aí, se o bruxismo como uma consequência disso pode acabar sendo mitigado ou até desaparecendo. Exato. Que é o que aconteceu, por exemplo, no seu caso. Né? A situação ambiental passa, as coisas melhoram. Né? Então é uma forma de psicossomática mesmo, né? Uma questão psicossomática. Então o bruxismo, apesar dele ser presente só em 5% da população, é bastante gente. Né? Tem uma outra doença do sono que é bem comum, é tão comum quanto, é um 4%, que é a síndrome da perna inquieta. Você já ouviu falar dessa doença? Sim. Você já teve? Não. A síndrome da perna inquieta, todo mundo já teve algum evento na vida. Que é quando você começa a dormir e de repente sua perna estica. Ou mexe. Ah, então eu já tive. Se é esse, eu já tive. E todo mundo você já teve. Adolescente tem bastante. Tá. Né? Que ele tá dormindo, aí ele começa a cair no sono, ele tem a sensação de estar caindo. Lembra que a gente já fez um episódio sobre isso, né? Porque estamos que caindo. também é mais comum quando você é mais jovem. Isso. Mas a perna inquieta acontece mais em idoso. Pessoas mais velhas. Não quer dizer que porque você teve uma vez, você é idoso. Não. É parecido com uma cãibra, assim? Parece uma cãibra. Você tem uma cãibra? Mas você não tá com cãibra. Não tá com cãibra, mas é uma estranheza na perna, assim. Você tem um espasmo, ou o músculo contrai e tal. Aí imagina, você tá meio dormindo, tem isso. Aí você desperta. Aí você começa a dormir de novo, tem de novo. Ou seja, você não dorme. Né? Então isso é muito comum em idosos. Tem uma história interessante lá do Instituto do Sono sobre isso, que era um senhorzinho. O senhorzinho tinha fácil 90 anos, né? Já tava no bico do corpo. E aí o senhorzinho, ele foi fazer uma polissonografia. Só que quando ele foi dormir, ele levou pra cama com ele uma ripa de madeira, assim, de uns 50 centímetros. Um pedaço de madeira mesmo, né? E aí você olhava no exame, ele tava dormindo, tinha um movimento de perna. Com aquela ripa de madeira, ele dormindo, ele fazia isso. Ele ficava batendo com a ripa na perna. Dormindo? Dormindo. Ele criou um... Você via que ele estava em estado de sono? Dava pra ver que ele estava em S2 e tal, meio dormindo. E com a ripa de madeira batendo na perna. Você tá brincando. Isso é porque se ele parasse, se ele não batesse com essa ripa na perna, a perna ia pular e ele ia acordar. Entendeu? Então ele conseguiu condicionar ele mesmo a dormindo, batendo com uma madeira na perna. Veja como é complicado, né? Então o sono, como ele é um comportamento que envolve o cérebro inteiro e é muito básico, né? Os distúrbios de sono, eles mostram um problema de base do organismo, ou ele mostra as condições da vida. Então você vai ficando mais velho, você tem apneia, você fica muito velho, você tem perna inquieta, quando você tá estressado, você tem bruxismo, ou insônia.
né? É mais comum insônia em mulher, bruxismo em homem. Então, você tem a qualidade e o padrão do seu sono reflete o que você faz com a sua vida e o que sua vida fez com o seu corpo, né? Por isso que esses distúrbios de sono são muito interessantes e eles demandam profissionais que têm conhecimento interdisciplinar, né? Porque o tratamento, muitas vezes, demanda várias áreas do conhecimento. É isso então, né, Altair? Bem legal, né? Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.